Estão prontos para a correção da atividade que tia pediu da página 44 e 45? Prontos? Vamos lá? Vamos começar a corrigir então? Vamos lá. Página 44 do livrinho de vocês, certo? Diz assim, primeira questão. Leia o texto e responda às perguntas. Fim de semana na fazenda. Meu avô e minha avó tinham me mandado buscar o pão na padaria, que ficava na rua do Bem-te-vi, junto a uma doceria. Peguei carona com seu Samuca, que ia ao mercado comprar açúcar. Quando eu voltei, fui brincar com meu amigo Juca. Fizemos com o pão o sanduíche e tomamos também suco de uva. No fim da noite, caiu um aguaceiro e eu fui dormir com o barulhinho da chuva. Letrinha A pergunta: que diferença você consegue perceber entre as palavras avô e avó quanto à pronúncia? Tia não colocou aqui no quadro porque essa é pessoal. É para ver se vocês conseguem identificar a diferença lá do acento. A diferença que o acento ele dá à pronúncia da palavra. Por exemplo, a palavrinha avô e a palavrinha avó. Né? Falamos no vídeo anterior que o quê? Que um acento agudo ele dá um som de quê? Um som mais aberto à palavra, certo? E um som circunflexo ele dá um som o quê? Mais fechado, mais para dentro. Então, essa deveria ser a resposta de vocês. Eu espero que vocês tenham colocado algo parecido. Se tiver, tá ok. Se tá totalmente diferente, não fala nada a ver com acento, com som diferente, então conserte e coloque que o acento agudo ele dá um som mais aberto e o acento circunflexo ele dá um som mais fechado. E isso diferencia uma palavra da outra, certo, pessoal? Letrinha B, pergunta assim. Em que palavras do texto a letra C possui som de S como em doceria? Nas palavrinhas açúcar e aguaceiro. Tia botou até aqui no quadro, certo, pessoal? Na letrinha C, que sinal foi utilizado para ligar os elementos da palavra bem-te-vi? Que elemento é esse, pessoal? O primeiro tem 3 quadrinhos na letrinha C, não é assim? O primeiro quadradinho, ele tá com um travessão. É essa a resposta? Não. O segundo é o quê? O segundo é um hífen. É um hífen, pessoal? É um hífen, certo? E o terceiro é esse sinalzinho como se fosse um traço, né? E te esqueceu agora o nome. Que é esse? Respondi que não. Então, é o hífen, certo? D. Marque a palavra abaixo que possui a vogal A com som nasal, como na palavra pão. Lembra naquela aula, na sala de aula, que tia mostrou para vocês os sons nasais, que a gente toca no nariz para sentir o som? Se quiserem tocar para sentir a palavrinha anão, vocês vão ver que o seu narizinho ele vai dar tipo uma vibradinha, igual tia mostrou aquele dia na sala de aula. E isso são sons nasais, certo? Então, vamos testar então aqui. Primeira palavrinha, tia. Mexe o nariz? Não, não mexe. A segunda, prima, também não. Vamos à última, irmão. Mexeu no finalzinho? Vocês sentiram? Então, marquem essa, irmão. Certo, pessoal? Questão número 2. Complete as frases de acordo com cada notação léxica. Letra A. Em algumas palavras, o som aberto das vogais será indicado pelo acento quê? Agudo, certo? Como na palavra, vocês podem pensar numa palavra e aí vocês escrevem, certo? Como, por exemplo, eu posso usar a palavrinha avó, né? Que o som fica aberto, certo? Letra B. Em uma palavra composta, como? Tia, posso usar beija-flor? Bem-te-vi? Pode. Eu botei lá, tá, tia? Bem-te-vi, botei beija-flor, certo? Certo. Os elementos unidos são unidos pelo quê? Pelo hífen, certo? Letrinha C. Em algumas palavras, o acento circunflexo indicará o som fechado das vogais. Quais vogais são essas? A, E e a vogalzinha O, certo, pessoal? Letra D. Para a letra C ganhar o som de S antes das vogais, quais são essas vogais? Te explicou, mas eu vou dizer A, O e a vogalzinha U, certo? Devemos utilizar o cedilha como em paçoca, por exemplo, certo, pessoal? Questão 3. Coloque os sinais gráficos corretos nas palavras das frases abaixo, certo? Tia até botou aqui no quadro a letrinha A. Ó, vocês vão acentuar irmão, certo? Vão acentuar José com acento agudo e vão acentuar metrô com acento circunflexo. Apenas essa na letra A.
Na letra B, vocês vão somente acentuar certo? Bota o acentinho no que vem depois do beija-flor, certo? E acentue a palavrinha pássaro. O beija-flor é um pássaro, certo? Então, só essas. Na letrinha C, Juliano acentuem esse. Bem saudável, acentua o da, certo? E gosta de filé, acentua o filé. De peixe, purê, aqui, acento circunflexo no purê, viu, pessoal? Purê de batata e farinha de semente de abóbora, acentua abóbora, primeiro bó, acento agudo no almoço. Seu único acento agudo no U. Seu único problema novamente acento o é na hora da sobremesa. Ele não, acento no não, acento do tio. Ele não resiste a um soufflé. Soufflé tem acento circunflexo no certo? Soufflé de chocolate e a um bolo de batata doce ou de fubá. Ba, acentinho agudo no ba, certo, pessoal? Agora vamos à página 45, primeira questão. Primeira, observe as palavras com S ou SS. Depois responda. Aí as palavras são pousada, posse, saída e consecutivo. Na letra A, o que aconteceria com a palavra posse se fosse escrita apenas com a letrinha S? O que aconteceria, pessoal? Lembra lá do exemplo de missa que tia deu? A palavrinha não ia mudar de som? Não ia? Muito bem. Então, se eu escrevo posse, que é com dois S, com um S, vira o quê? Vira pose, né? Então, aconteceria o quê, pessoal? A palavra se transformaria em outra, certo? Outra com som de Z. Essa é a resposta, ok? Na letra B, por que a palavra saída não foi escrita com SS? Porque saída só tem um S. Lembra que eu falei que é regra que nunca se inicia uma palavra com dois S? Então a resposta está aí. Sempre para iniciar uma palavra com S é só um, ok, pessoal? Letrinha C. Que diferenças você percebe entre as palavras pousada e consecutivo quanto ao uso da letra S? Então, qual é a diferença, pessoal, aqui? Pousada e consecutivo, né? A diferença é que o uso da letra S entre vogais ou entre consoante afeta a sua pronúncia com som de Z, certo? Por exemplo, pousada. O som como esse som, não é som de Z, pousar, é como se fosse com Z, certo? É um S com som de Z. Mas tem som de Z por quê? Porque está entre duas vogais, então vocês respondem. Em pousada, o S está entre vogais, por isso tem som de Z, certo? E aí a próxima, consecutivo. O consecutivo tem som de quê, galera? De S. Som de S, consecutivo. Mas por que ele tem som de S? Porque ele está entre uma consoante e uma vogal. Então, essa também é a resposta da questão. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham sabido responder tudo, tenham acertado a grande maioria. E se fica qualquer dúvida, pode me perguntar. Certo, pessoal? Beijinho! Até o nosso próximo vídeo!